12, o verso 1, depois vamos saltar para o verso 4 até o verso 11. E diz assim a palavra de Deus: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Agora vamos para o verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. O verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Aleluia. A palavra de Deus fala aqui, através do apóstolo Paulo, os dons do Espírito. Na verdade, a igreja de Corinto, ela beneficiava de todos os dons do Espírito. E isso, o próprio apóstolo Paulo, ele faz essa referência no início desta epístola, desta carta, que a igreja, ela usufruía de todos os dons espirituais. Neste capítulo 12 que nós lemos, o apóstolo, ele está a trazer uma instrução à igreja da forma como deve de ser usado corretamente os dons do Espírito, porque os irmãos da igreja de Corinto estava a criar uma certa confusão por causa dos dons do Espírito. Mas para nós começarmos esta ministração, nós temos que entender o que são os dons, porque tem pessoas que não sabem o que são os dons do Espírito. Dons, na verdade, são presentes de Deus, que Deus dá ao cristão que o serve, não é? Os dons do Espírito são capacidades e talentos que são dados por Deus a uma pessoa que o recebeu, que o aceitou Jesus e que serve ao Senhor. E esses dons, eles são operados de uma forma interna por intermédio do Espírito Santo. Nós não recebemos os dons só porque merecemos, só porque somos bonzinhos, mas sim por causa da bondade de Deus. A palavra dons no original grego, ela significa carisma. E a sua raiz, ela vem de um significado que é graça. Então, os dons do Espírito é graça de Deus na nossa vida. Os dons espirituais, eles não devem ser confundidos com habilidades ou talentos naturais da pessoa, não é? Nós sabemos que tem pessoas que nascem com talentos, nascem com um dom, como se costuma dizer, não é? E que acabam por ser desenvolvidos na mesma pessoa. Mas os dons do Espírito, eles são um produto do Espírito Santo. Os dons espirituais são uma parceria entre Deus e o homem e a Igreja de Cristo. Então, a organização e a ordem para um culto ser bem desenrolado depende muito dos dons espirituais. E no versículo 7 que nós lemos, Paulo diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil, e os seus dons têm um fim proveitoso. Não é? Convém salientar que os dons espirituais não são um privilégio de um grupo específico, ou de uma determinada comunidade religiosa, ou de uma exclusividade de uma exclusiva denominação cristã. Não é? Os dons espirituais não são da igreja A, da igreja B, da igreja C. Eles são soberania de Deus para a igreja de Cristo. Aleluia. Você deve estar a fazer uma pergunta neste momento. Para que servem os dons do Espírito? E é exatamente por isso que nós vamos fazer
a análise para que servem os dons do Espírito, quais são os dons do Espírito, não é? E nós vamos já entender quais são as funções dos dons do Espírito. Mas antes de mais, deixe-me dizer que o trabalho da igreja não pode ficar apenas nas mãos da liderança, uma vez que os dons do Espírito são repartidos por todos os membros. Se nós analisarmos realmente esta epístola de Paulo em relação aos dons espirituais, os membros da igreja de Corinto, todos eles tinham os dons espirituais, a igreja tinha os dons espirituais. Então, nós não podemos considerar que só quem é líder de uma igreja é que tem os dons espirituais. Não sou eu, porque sou pastor, que tenho os dons espirituais e que mais ninguém tem dons espirituais. Não. Cada um tem que ter um dom espiritual para exercer a sua função na igreja, como membro do corpo de Cristo, cuja cabeça é Cristo Jesus. Amém? Então eu quero dizer que a desculpa de que não há na igreja pessoas capacitadas para não ter o dom do Espírito é de já antibíblico. Então, portanto, é algo que não está enquadrado com a palavra de Deus, pois cada um exerce ou concede o dom do Espírito para o desempenho da boa obra de Cristo. Amém? Aleluia! Os dons têm realmente uma função específica e a Bíblia ela nos mostra em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, que Pedro diz que cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Portanto, na Igreja de Cristo não há lugar para ociosidade, na Igreja de Cristo não há lugar para comodismo. Os dons são essenciais para auxiliar as outras pessoas. Os dons são dados para a edificação pessoal, ou seja, individual, e também coletivo, para todo o corpo. Serve para edificar, para unir a Igreja de Cristo. E quanto mais eles edificam, mais valiosos eles se tornam. A falta de crescimento de muitas igrejas deve-se exatamente à utilização incorreta dos dons do Espírito. Quero fazer aqui um pequeno detalhe. Uma coisa é o dom do Espírito, não é? Quando o cristão recebe Jesus, não é? Na sua conversão, ele recebe o dom do Espírito. Outra coisa são os dons do Espírito, que são os presentes que Deus dá ao homem depois que o Espírito Santo encontra lugar no seu coração. Também, conforme eu falei na ministração anterior, enquanto o fruto do Espírito define o que o crente é, os dons do Espírito definem o que o crente faz. Não é? O fruto são atitudes e os dons são aptidões. Amém? Até aqui estamos entendidos nessa parte. Em relação ao prosseguimento do texto, o versículo 8 vai falar do dom da palavra de sabedoria. Eu queria que prestasse bastante atenção no que Paulo fala neste ponto. O dom da palavra de sabedoria. Esta explanação para este verso 8, acerca deste dom, será um pouco mais extensa e mais profunda que eu vou falar em relação às outras, ou em relação aos outros dons espirituais. Certamente você já ouviu falar que determinada pessoa tem o dom da revelação. Eu quero dizer que a Bíblia não apresenta nenhum dom de revelação, mas sim o dom da palavra de sabedoria. Talvez as pessoas digam que é o dom da revelação, porque este dom, na verdade, traz revelação, não é? Traz a revelação de um facto que deve acontecer. Aponta para algo profético. E atualmente muitas pessoas procuram as igrejas onde flui o dom da palavra de sabedoria, que é o dom da revelação. Como as pessoas falam que naquela igreja tem revelação, aquela igreja passa revelação, e aquele profeta que está naquela igreja passa revelação. E as igrejas hoje em dia, elas são como que, como quem dizer, elas são orientadas, não sei se é o bom termo, mas no sentido de que tem alguém que tem o dom da revelação, ou seja, o dom da palavra da sabedoria. Não é? Mas o mais engraçado, o mais curioso é que as pessoas elas não vão ao culto,
Onde existem essas igrejas, onde tem esses profetas que usam o dom, ou que têm o dom de revelação, elas não vão no culto para adorar a Deus. Elas não vão no culto para buscar a presença de Deus. Elas não vão no culto para ouvir a palavra de Deus. Mas elas vão em busca da revelação das coisas futuras. Elas vão no culto na tentativa ou até numa expectativa de que Deus fale com elas, do que irá acontecer com a sua vida, de que o que está a acontecer com o seu filho, onde é que anda o seu filho, quais são as companhias do seu filho, ou o que é que se passa com o marido, o que é que se passa com a esposa, ou se Deus vai dar um carro, quando é que Deus vai dar um carro, quando é que vai dar uma casa, se o crédito vai ser aceito ou não. Ou seja, se a pessoa vai até ganhar da lotaria, isso aí é o que acontece hoje, que as pessoas vão num culto precisamente atrás da revelação, em busca de revelação. Aleluia! Deus dá esse dom ao homem. E esse homem, esse profeta, ele é extremamente usado por Deus. Mas é tão usado que ele acaba por abrir o seu próprio ministério e vir um vidente. Porque até sabe o número da identidade da pessoa. Não é? Eu não estou a dizer que Deus não faz isso. Até porque Deus é um Deus omnisciente. Deus sabe todas as coisas. Mas eu pergunto, será que o homem recebe superpoderes? Por que é que eu estou a dizer isto? Porque nós bem sabemos que o ser humano gosta de plateia, o ser humano, o homem, ele gosta de aplausos, gosta de fama, não é? Gosta de ser reconhecido por todos. E nós também sabemos que o diabo, ele é discreto. Ele está sempre por trás de alguma artimanha. E quem é que ele vai usar? Exatamente, ou precisamente, o homem. Quem faz o profeta ser exaltado não é a intensidade da profecia, mas sim a plateia. É o povo que bate palma, é o povo que adora o homem, é o povo que gosta dessas coisas. O poder leva o homem a se achar melhor do que os outros, a ponto de fazer e dizer aquilo que Deus não mandou. Mas para muitos é o profeta da revelação. Porque aquele profeta me revelou isto, aquele profeta me revelou aquilo. Muitas vezes nós estamos num culto e nós presenciamos uma ação emotiva e achamos que foi a presença de Deus. No final do culto nós dizemos, uau, que culto maravilhoso, que culto cheio da presença de Deus, foi uma bênção, foi tremendo. Mas quando é um culto em que é baseado na palavra, no ensino da palavra de Deus, achamos que foi chato, foi muito chato, foi cansativo, até deu sono. Porquê? Porque não houve o movimento emotivo, não houve a emoção. Quantas vezes a ação é baseada na base da carne e não no espírito? Você pode até dizer, mas a unção também vem ou também gera emoção. Sim, é verdade, eu não estou a dizer o contrário. A unção também gera emoção, é verdade. Mas a unção exige compromisso. A unção exige a separação do mundo. A unção exige uma vida santificada ao Senhor. Porque será então que nós somos enganados, achando que é a ação do Espírito, quando na verdade é a ação da carne? É simples. Porque nunca vamos desconfiar que o diabo se manifesta dentro da igreja. Porque a igreja é um lugar santo, a igreja é um lugar onde nós adoramos a Deus, a igreja é um lugar onde não é permitida a presença de Satanás. Pronto, e acabou. E nós somos enganados, porque achamos que tudo o que se passa dentro da igreja vem de Deus e tudo é Deus. Não, irmãos. Abramos os nossos olhos espirituais. E nós vamos ver isso mais à frente. Aleluia. A Bíblia diz que o diabo transforma-se em anjo de luz e se manifesta até mesmo para enganar os próprios escolhidos dentro da igreja. O nosso problema é que nós temos uma preconcepção de que o diabo tem chifre, que é rabudo, enfim, tem todo aquele aspecto que nós já vimos em algumas imagens, né? É aquele aspecto assustador, que mete medo. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que Satanás ele não vem fazendo barulho dizendo eu sou o diabo, eu sou Satanás. Não! A própria palavra de Deus, como eu já falei, ele se transforma em anjo de luz.
O apóstolo Pedro fala que ele anda em nosso derredor, como um leão, que ruge como um leão. Ele anda em nosso derredor. Ao nosso redor estão os anjos de Deus. Mas ele anda em nosso derredor, rugindo como leão. Ele não é leão. Leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas ele ruge como se fosse um leão, mas não é leão. É só para meter medo, só para intimidar. Mas qual é a missão dele? É procurar. Ele busca uma falha nossa. Não é? Ele busca uma falha nossa para que ele possa entrar e nos estragar. Mas a palavra de Deus fala que ele é como anjo, ele se transforma em anjo de luz, para nos enganar. Mas nós nos esquecemos que ele se manifesta pelas obras da carne. Daí nós somos levados pelo emocionalismo e nós pensamos que é a unção do Espírito. As revelações se tornaram, amados irmãos, as revelações, ultimamente, elas se têm tornado um objetivo de Satanás para comandar um povo dentro da igreja. Esta é a verdade. Aleluia. Nós temos muitos exemplos, não é, de que vários templos agora estão a ser decorados de escuro, com fumaça, com luzes psicadélicas, baixa luminosidade, não é? Com um som fundo para criar assim um ambiente de emoção. Para quê? Para provocar exatamente o emocionalismo dentro da igreja. E tudo isto como se fosse uma romaria pagã. Faz-se a mesma coisa dentro das igrejas que se faz no mundo, que se faz numa discoteca, que se faz num local de música mundana. A teoria das pessoas que defendem esta maneira de decorar esses templos é que o ambiente promove a pessoa a se sentir à vontade sem ser observada pelos outros. Talvez você esteja até mesmo a dizer que eu estou a exagerar neste ponto, estou a exagerar neste sentido, mas eu peço imensa desculpa pela minha sinceridade, pela minha humilde sinceridade. Mas o Deus que eu sirvo é um Deus de luz, não é um Deus de trevas. Aleluia. E digo mais, quem mexe com a estrutura interior do ser humano na área emocional é o Espírito Santo. Não é um ambiente gerado pelo homem. Não é um ambiente gerado pela música. Não é um ambiente gerado pelas luzes, pela fumaça. Nós vemos a igreja de Cristo em plena ação de adultério, se prostituindo com o mundo. Ah, irmão, mas você não deve dizer essas coisas desse jeito. O irmão está a julgar pelo que vê, não é bem assim, irmão. Eu digo aquilo que exatamente está a entristecer o Espírito Santo nas igrejas. Eu digo aquilo que eu tenho visto, que eu tenho assistido. O Espírito Santo não está alegre. Eu não estou a falar, não estou a generalizar, mas o Espírito Santo de Deus não está alegre com muita coisa que se passa dentro da igreja do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus, quando revelou o Apocalipse para João, em Apocalipse, no capítulo 3, nós conhecemos o que Jesus revelou para João acerca da igreja da Laodiceia. Em Apocalipse, no capítulo 3, o verso 15 ao verso 20. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem dera fossas frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Palavras que o Senhor Jesus falou para João. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta. E tu não sabes que és um desgraçado, um miserável, pobre, nu e cego. E o Senhor Jesus aconselha essa igreja para que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e para que compres roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. E o Senhor Jesus continua dizendo: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Só para lembrar os irmãos que a igreja da Laodiceia representa a igreja do fim dos tempos. É a igreja dos nossos dias. A igreja dos dias atuais. Laodiceia, que significa justiça do povo. Voz do povo. E o povo tirou Jesus dessa igreja para colocar no comando a voz do homem, lugar ao homem. Aleluia. E é isso que temos visto ultimamente. Quando nós achamos que é Deus que está trazendo a unção do Espírito Santo, é o próprio homem que está gerando, para não dizer que é Satanás, que está usando o emocionalismo dentro da igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Oh Jesus. O homem, através dos dons espirituais que recebeu de Deus, tomou a direção da obra com revelações, com visões, com profetadas, com um evangelho de facilidades, dizendo que tudo é permitido. Há uns anos atrás, pecados que nós vemos hoje não era normal existirem ou acontecerem. Hoje já é normal. O que era anormal antigamente, e eu quando falo em antigamente, eu não estou a falar no tempo da igreja primitiva, estou a falar há uns 20 anos atrás. O que não era normal agora é normalíssimo. Porque já faz parte da igreja, faz parte dos irmãos, faz parte do sistema, faz parte de todas essas coisas. Mas eu digo uma coisa, não vai fazer parte naquele dia quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja, porque vai encontrar uma igreja que não é santa, uma igreja que não é pura, uma igreja que está cheia de pecado, que está manchada. Aleluia. Oh, aleluia. Para muita gente, um culto que não tem o reteté, o sapateado, que não tem o rodopio, é um culto que não está fora de moda. É um culto que não está atualizado. Eu quero dizer, amados irmãos, que o mover deve ser espiritual, sim. Mas tem que ser moderado, não deve se tornar carnal. Tem que haver moderação. Eu pergunto, o que é que na verdade nos liberta? Será que é a revelação dada pelo profeta ou é a palavra de Deus? O que é que destrói as fortalezas do inimigo na nossa vida? São as visões? Ou é o poder de Deus por intermédio da pregação no nome de Jesus Cristo? O Espírito Santo, Ele quer trabalhar dentro da igreja com os dons do Espírito que Ele deu para quebrar a religiosidade dos homens, para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça e levar a pessoa ao arrependimento. Aleluia! Mas isso só é possível através da pregação da palavra de Deus. Jesus certa vez já falou para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, a igreja precisa de se convencer de que é necessário entrar num processo de conversão, voltar de novo à conversão, voltar de novo ao verdadeiro evangelho. A igreja genuína de há uns tempos atrás, ela precisa de voltar à tona, ela precisa de voltar à essência do primeiro amor, ela tem que se arrepender. Aleluia! 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 Oh Jesus amado, retomando o assunto acerca do dom da palavra de sabedoria, eu ainda não saí desta explicação do dom da palavra da sabedoria. O dom da palavra de sabedoria, para quem já está habituado, o dom da revelação, ela é dada, ou pode ser dada por intermédio de visão, por intermédio de um sonho, ou por intermédio de uma voz. E nós temos um exemplo, até tenho aqui dois exemplos, que eu vou citar, Atos capítulo 21, o verso 11, que diz assim: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter connosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Há um outro exemplo que eu tenho também, que é Atos no capítulo 11, o verso 27 ao 29. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isto aconteceu no tempo de Cláudio César.
E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. Ambos estes factos eles aconteceram. Agora vamos passar para o outro dom. Palavra da ciência e do conhecimento. Este dom também traz revelação, mas uma revelação de um facto que está a acontecer ou que já aconteceu. Também esta revelação pode ser dada em visão, ou em sonho, ou através de uma voz audível. Não é? Enquadra-se em parte na explicação que eu já dei no dom anterior. Tem alguns exemplos bíblicos que nós encontramos a manifestação deste dom. Por exemplo, Jesus, quando estava naquele poço, quando pediu à mulher samaritana para lhe dar água para beber. E nesse contexto, Jesus disse para a mulher: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. E disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: vejo que és profeta. Estou a citar um texto que está em João capítulo 4, o verso 16 ao verso 19. A mulher compreendeu por esta palavra que quem falava com ela era um profeta. Tem também um acontecimento ou um facto que aconteceu, ou um exemplo, o apóstolo Pedro. Não é? O apóstolo Pedro, através do mesmo dom, do dom da ciência e do conhecimento, veio a saber do pecado de Ananias e Safira. E disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto o possuías não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder, como pois formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Esta passagem está em Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. Por esta mentira foi morto Ananias e juntamente com ele sua esposa Safira. Agora vamos ver mais um dom, o dom da fé. E este está no versículo 9. A fé de que Paulo fala como dom não é a fé que vem pelo ouvir e ouvir da pregação e pela qual a pessoa é salva, não é? A pessoa recebe Jesus, recebe o Espírito Santo. É uma fé de uma forma especial concedida pelo Espírito Santo para algumas pessoas e para certas ou para determinadas ocasiões. O dom da fé faz o pregador vivenciar o contexto que está a pregar e gera fé naquelas pessoas que estão a ouvir. Não é? Simplesmente isso. Fé, esta fé, o dom da fé, é eu, por exemplo, estar a falar com vocês, estar a pregar a mensagem, a palavra de Deus, eu estar a visualizar, eu estar a vivenciar aquilo que eu estou a pregar, passar para vocês, e vocês, através do dom da fé, recebem como que estivessem a visualizar ou estivessem a vivenciar o mesmo que eu. E você aí é impactado pelo poder da fé. Você é impactado pela palavra de Deus. Existem muitos casos em que surge um milagre instantâneo. Como, por exemplo, Jesus, quando ele ia com os seus discípulos e que passou por uma figueira, a palavra de Deus diz que Jesus teve fome, olhou para a figueira e não tinha fruto. E naquela mesma hora, Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou naquele mesmo instante. Os discípulos, eles presenciaram as palavras de Jesus e viram o facto. Então foi o dom de fé que agiu ali. E os discípulos, exatamente como eu expliquei, eles estiveram no mesmo contexto, vivenciaram aquilo que Jesus falou e presenciaram o milagre instantâneo. Tem também o dom de curar. Os dons de cura são dons que capacitam quem os recebe para curar os enfermos. Como no caso de Jesus, o poder do Senhor estava com ele para fazer curas. Não é? Jesus deu o poder também para curar os enfermos aos seus discípulos. Isso podemos ver em Mateus capítulo 10, Lucas no capítulo 9, que Jesus chamou os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E Lucas no capítulo 9, verso 6 diz que eles saíam e por onde eles percorriam, pelas aldeias onde eles percorriam, eles anunciavam o Evangelho e faziam curas por toda a parte.
Também o apóstolo Paulo, ele tinha o dom de cura. Nós vemos isso em Atos, no capítulo 28, versos 8 e 9. Aconteceu estar de cama, enfermo, de febre, de desenteria, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, havendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que ainda tinham enfermidades e eram curados. Atos, no capítulo 19, verso 12, há uma outra passagem também. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então, meus amados irmãos, quem recebe o dom de cura deve submeter-se à vontade de Deus, porque o poder não é do homem. Ainda que o dom esteja no homem, o poder não é do homem. Bem, o poder é de Deus. E é o Espírito Santo que opera quando Ele bem quer. Não é quando nós queremos. Eu posso ter o dom de cura, até porque já orei, já curei, já houve pessoas que foram curadas por intermédio da oração, mas não é porque eu tenho o dom de cura que eu agora vou começar a orar por toda a gente, achando que todos vão ser curados. É só quando o Espírito Santo quer. Se o Espírito Santo quer que a pessoa seja curada naquela hora, vai ser curada em nome de Jesus. Mas se a pessoa não quer, aliás, se o Espírito Santo não quer para aquela hora, porque tem um outro motivo, tem um propósito, não quer dizer que eu não tive fé para não curar. Não quer dizer que a pessoa não teve fé para não curar. Simplesmente não foi a vontade de Deus da pessoa ser curada naquela hora. Amém? Aleluia. Uma outra coisa a respeito das curas. Um crente que não tenha o dom de cura deve de orar pelos irmãos enfermos para que Deus ele os cure. E isso nós vemos em Tiago, no capítulo 5, verso 16, quando ele diz: orai uns pelos outros para serdes curados. Amém? Também quer dizer que a cura ela acontece pelo poder de Deus, exatamente como eu já falei, mediante a fé por parte do doente e no nome de Jesus. Os que desejam ardentemente os dons de curar, e quem os recebe, que os ponham ao serviço dos homens sem pedir compensações de género algum, mantendo-se humildes e puros. Já pensou? Uma pessoa que tem o dom de cura, essa pessoa não sendo humilde, essa pessoa não sendo pura, não é? E ela tentar obter lucro através do dom da cura, eu quero dizer que eles até existem. Essas pessoas, elas existem. Só que não são pessoas normais como eu e você que têm o dom de cura. São curandeiros, não é? São curandeiros, são pessoas que têm o dom da cura, mas não estão a serviço de Deus. Porque Jesus disse: de graça recebei, de graça dai. Ora, se são pessoas que têm o dom da cura, mas estão a usufruir o carcanhol à custa da cura dos outros, não estão a serviço de Deus. São curandeiros. São pessoas que dizem que estão em nome de Jesus, são pessoas que dizem que estão a fazer a obra em nome do Senhor, mas que na verdade estão a ganhar lucro, estão a tirar lucro, estão a tirar benefício próprio para aquilo que eles estão a exercer. E não é de admirar que o Senhor Jesus, uma vez ele falou, naquele dia, muitos irão dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome nós curámos, em Teu nome nós fizemos isto, fizemos aquilo, muitos demónios foram expulsos. E o Senhor Jesus apenas vai dizer: apartai-vos de mim que não vos conheço. Aleluia. Oh, aleluia. Que o nome do nosso Deus seja realmente glorificado através das pessoas que trabalham com humildade no coração, com sinceridade, com simplicidade, e que não usufruem lucro por aquilo que exercem, pelos dons que Deus deu gratuitamente. Aleluia. E que se reconheça hoje, nos dias de hoje, aleluia, que dentro da igreja do Senhor Jesus há um Deus que cura todo tipo de doença, que é um Deus cujo seu Filho unigênito, Jesus Cristo, é o médico dos médicos, onde Ele coloca a sua mão, Ele opera milagres, onde os médicos que estudaram nas universidades não conseguem. Aleluia. Que haja ainda esses milagres de cura dentro das igrejas. Que haja então ainda esse operar dos dons espirituais de cura dentro da igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Que se reconheça que realmente o Senhor ainda faz milagres, curando pessoas de todo tipo de enfermidade. Seja esse vírus que gera por aí, eu não posso dar o nome porque isso vai para o YouTube e o YouTube vai cortar. Até isso.
Irmãos, vamos para o versículo 10, que vai falar acerca da operação de milagres ou maravilhas. Este dom é distinto do dom de cura. Eu falei do dom de cura e agora vou falar do dom de milagres ou maravilhas. Ele é distinto do dom de cura porquê? Porque enquanto o dom de cura refere-se a uma enfermidade física, não é? Refere-se à enfermidade do corpo. O dom de operar milagres, o dom de operar maravilhas, refere-se aos sinais e prodígios. O dom de milagres é um poder de fazer determinadas coisas por ordem de Deus. E para explicar este dom com as Escrituras, eu vou citar Moisés e Jesus. Não é? De Moisés, refere-se ao facto que quando Deus chamou Moisés, quando ele ainda estava em Midian, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, ele foi atraído por uma sarça ardente, não é? E naquela sarça, Deus falou com ele que ele iria ser enviado por Deus, que ele iria voltar ao Egito para libertar o seu povo da escravidão das mãos de Faraó. Então Deus deu-lhe o poder para fazer sinais e prodígios através de Moisés, não é? Diante de Faraó. Depois que o povo foi tirado da terra do Egito, depois que eles foram tirados da escravidão de Faraó e se apresentaram diante do mar, o mar era a barreira para o povo, porque o povo chegou ali, não tinha mais solução, nem sabiam o que é que iria acontecer. Né? Então Deus ordenou ou orientou Moisés para que ele estendesse a sua mão com o seu cajado e o mar naquele instante se abriu e o povo passou a pé enxuto. Então, aqui nós vemos que Moisés, por intermédio do poder que Deus exerceu para ele pôde realmente realizar prodígios e sinais. Não é? Então Moisés tinha esse dom com ele. No caso de Jesus, o seu primeiro milagre foi exatamente numa festa de casamento, quando ele transformou água em vinho. Também ele, em outras ocasiões, ele multiplicou pães e multiplicou peixes para alimentar uma multidão de pessoas. Então, como nós podemos ver, a autoridade recebida por Moisés e a autoridade que Jesus tinha diz respeito a fazer coisas que não estão relacionadas com curas físicas. É um dom de maravilhas, é um dom de prodígios, não é? Mas não tem nada a ver com o dom de cura. Vamos ver então também agora discernimento de espíritos. O Espírito Santo capacita o crente para discernir a presença de espíritos malignos em pessoas ou próximo delas, ou ver os espíritos enquanto operam com maldade. Existem espíritos de vários géneros que são ordenados a fazer várias formas de mal. Não é? Existem espíritos malignos que provocam, por exemplo, a pessoa a ficar muda e a ficar surda, como aquele menino que era epilético, que foi liberto pelo Senhor Jesus. Isto aqui está em Mateus capítulo 9, verso 25. Quando Jesus diz: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Então, nestes casos, que para que a cura se faça é necessário discernir o espírito, ou discernir os espíritos que provocam as doenças, para então depois poder expulsar o espírito, ou expulsar os espíritos em nome de Jesus Cristo. Mas existem espíritos enganadores que são destinados precisamente para enganar, não é? Se são enganadores, é para enganar. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que no fim, ou perto do fim dos tempos, a apostasia ela viria, não é? E que muitos iriam apostatar-se da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Isto está em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. E eu quero dizer que nós, se analisarmos os sinais e analisarmos os factos, nós podemos quase que entender que a apostasia está aí. Não é? Porque estamos a ver muita gente a ser enganada com falsos ensinos. Não é? Estamos a ver o povo de Deus a ser enganado por falsos espíritos, mediante toda esta sorte de uma falsa doutrina. Não é? O inimigo tem enganado muita gente, tem trazido até mesmo muitas pessoas a acreditarem nos sinais e prodígios, que não é Deus que está a fazer, não é obra do Espírito Santo, mas sim é obra do inimigo, exatamente para trazer engano para dentro da igreja. Mas o apóstolo João, ele já falava acerca disso, ele já alertava os irmãos daquela época. Em 1 João capítulo 4, verso 1, ele diz: amados, não creiam em qualquer espírito. Olha um aviso para hoje para a igreja.
do apóstolo João. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque nós bem sabemos que o inimigo ele quer ser imitador de Deus desde a antiguidade, desde o tempo da criação, desde o tempo em que ele estava no céu com Deus. E ele já queria ser igual a ele. Aliás, no céu, ele queria ser superior a Deus. Não é? Mas quando ele foi expulso do céu, ele ainda hoje, apesar de ter passado já milhares de anos, ainda hoje, ele quer igualar-se a Deus, ele quer ser igual a Deus em todas as áreas. E uma delas é esta aqui. O povo de Deus realiza milagres, faz prodígios, sinais, e o inimigo ele faz exatamente a mesma coisa, para enganar os escolhidos dentro da igreja do Senhor. Aleluia. Amém? Vamos ver também agora outro dom, o dom de profecia, diversidade de línguas e interpretação de línguas. Estes 3 dons, nós vamos analisá-los no capítulo 14 desta epístola de Coríntios, 1 Coríntios. O apóstolo Paulo diz que o dom espiritual, o qual os crentes devem buscar em primeiro lugar, ou o preferível, deve ser o da profecia. E porquê? Ele vai explicar exatamente isso. Em 1 Coríntios capítulo 14, o verso 2 ao verso 5, o apóstolo Paulo diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Olha o que Paulo está a falar. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. O apóstolo Paulo, ele está-nos aqui a explicar porque é que ele preferia que a igreja usasse o dom da profecia. Porque quem fala outra língua, ou quem fala língua estranha, fala para Deus, não é? Ninguém percebe o que a pessoa está a falar. A pessoa está a falar em mistérios. E para que a igreja entenda o que essa pessoa está a falar, é necessário que alguém tenha o dom da interpretação, não é? Que alguém interprete o seu falar. Quem profetiza fala aos homens em uma linguagem para edificação, como o apóstolo Paulo fala, para consolação e para exortação. E é falado na mesma língua. É falado na língua que é entendida por todos. Por isso o apóstolo Paulo dá mais ênfase, ou ele dá como que o dom preferível, o dom da profecia. Não é? Porque é um dom que não tem necessidade de ser interpretado. E assim edifica a igreja. O dom da profecia, na verdade, é um ato profético, porque é um dom que está a citar as Escrituras, que são a profecia de Deus, que também traz a revelação, assim como traz ensino através da palavra para as nossas vidas. Eu quero salientar que o dom de profecia não tem nada a ver com aquilo que se ouve falar, que é eis que te digo, assim diz o Senhor, Deus te fala. Não tem nada a ver com isso. Muita gente acha que é isso, mas não é. A própria palavra ela já é revelada aos que leem e aos que entendem. Amém? O dom da profecia é isto. Agora, o dom da diversidade de línguas não se trata de uma capacidade linguística em que a pessoa fala vários idiomas, não é? É um poliglota. O dom da diversidade de línguas é uma habilidade sobrenatural de falar em línguas espirituais e que não é adquirida por nenhum estudo. A pessoa não passa por uma universidade, a pessoa não faz seminário para adquirir esse dom da diversidade de línguas. Não é? Nós podemos entender este dom em 3 fenómenos diferentes. Primeiro, este dom é um selo do Espírito Santo, como aconteceu em Pentecostes, através das línguas espirituais. Em segundo, é como uma manifestação visível através de línguas humanas, em que uma pessoa ora na sua língua, não é? A língua de origem, e ou a outra pessoa ou outras pessoas, elas vão entender no seu próprio idioma aquilo que está a ser falado. Isso também aconteceu lá em Pentecostes. E tem o terceiro fenómeno deste dom de diversidade de línguas, que é a língua dos anjos, que o apóstolo Paulo fala no capítulo 13. Não é?
que é a língua espiritual. Aqui nós podemos compreender que é a capacidade de interpretação das línguas estranhas. Amém? O facto da pessoa falar em línguas não é um sinal de extrema espiritualidade. Não é porque a pessoa é muito espiritual, mas é uma prática que traz edificação para as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz que ele queria que todos falassem em outras línguas, não é? Mas muito mais que todos profetizassem, porque quem profetiza é superior àquele que fala outras línguas. E eu quero dizer que há um momento para cada coisa. Há um momento em que toda a igreja pode falar em línguas, mas imagine se num culto tem pessoas, tem visitantes. O apóstolo Paulo cita exatamente isso no capítulo 14, não é? Estamos num culto, temos visitas e toda a igreja está a falar em línguas estranhas. O que é que as pessoas, o que é que os visitantes vão achar? O que é que eles vão dizer? Que é uma cambada de loucos, não é? Que são loucos, são pessoas que não sabem o que estão a falar, não sabem o que estão a fazer, não é? Por isso o apóstolo Paulo ensina que é importante que todos profetizem, ou seja, é importante que todos usem a palavra de Deus, não é? Porque assim são todos edificados, tanto a igreja quanto os que visitam, não é? Os ímpios ou os visitantes, vai lá, os que não conhecem. O Paulo fala até mesmo que são os infiéis. Vamos usar esse termo. Mas ele diz mais, em 1 Coríntios, no capítulo 14, que é o que eu estou a citar, o verso 26 ao verso 33, ele diz assim: quando vos congregais, ele está a dar uma ordem e está a dar uma dica também. Quando vos congregais, tendo cada um de vós um salmo, ou um ensinamento, ou uma revelação, ou um falar em outra língua, ou uma interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, tudo o que tem que ser feito tem que ser para edificar o corpo de Cristo. Amém? Se há quem fala em outra língua, sejam dois, quando muito, três a fazê-lo. E quando nós entendemos esta parte, nós vemos igrejas que fazem aquilo, né, em pleno culto de domingo à tarde, que tem visitas, e tem um culto de 50 pessoas, tem 30 que começam a falar línguas e ninguém se entende. Paulo está a dar uma ordem aqui, né? Ele está a pôr ordem na casa. Quando muito, serem dois ou três a fazê-lo. E cada um por sua vez, não é todos ao mesmo tempo. E haja alguém que interprete, não é? Mas olha o que ele vai dizer: mas se não houver intérprete, e estejam calados na igreja, e falem para si mesmos e para Deus, e falem dois ou três profetas, e os outros julguem. Julguem não o profeta, julguem a profecia, não é? Mas se o outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Ou seja, se houverem duas pessoas que estão a falar línguas estranhas, se há uma revelação para um, o outro baixa a bolinha e fica um de pé a ouvir. Porque todos, um a um, podereis profetizar, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Paulo está-nos a dar exatamente aqui uma dica do bom comportamento dentro da igreja. E nós vemos que existe uma falta de reverência dentro das igrejas. Eu não estou a generalizar, mais uma vez eu digo, não estou a generalizar, mas vê-se muito frequentemente uma falta de reverência dentro das igrejas, porque não leem as Escrituras, não sabem o modo correto de usar os dons do Espírito. Em relação a este assunto, o apóstolo Paulo ele vai concluir o seguinte, capítulo 14, ainda em 1 Coríntios, o versículo 37 ao versículo 40, ele diz: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, olha o que o apóstolo Paulo está a dizer. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então não são mandamentos do Paulo, são mandamentos de Deus. Não é? Mas se alguém quer ignorar isto, que ignore. Ou seja, se alguém estiver nem aí para o que está escrito, pouco importa. Mas ele diz: portanto, irmãos, desejai profetizar e não proibais falar em outras línguas, mas faça-se tudo com decência ou decentemente e com ordem. Que a casa de Deus é uma casa que nós devemos de respeitar. Tem que haver ordem, tem que haver decência na casa de Deus. Amém? Não é a favorizar os nossos compatriotas, os nossos irmãos católicos, que na Igreja Católica, eu falo pelo que sei, não é porque eu ouço falar, não é porque eu imagino, mas é pelo que eu sei. Na Igreja Católica existe reverência. Existe reverência a ponto de uma criança nem tão pouco poder se manifestar em tom alto, porque já
tem o olhar do pai, o olhar da mãe, para chamar a atenção que está na casa de Deus. E porquê que nós cristãos temos a mania de fazer as coisas ao contrário? Também estamos na casa de Deus. Porque nós somos pentecostais. Nós somos pentecostais. O apóstolo Paulo também era pentecostal. Mas o apóstolo Paulo está a dar uma ordem de como usar os dons espirituais na casa de Deus. E ele está a dizer, olha, os dons espirituais é como vocês quiserem, como entenderem, cada um faça o que quiser. Não é assim. Tem que haver uma ordem e uma decência. Tem que haver uma organização. Tem que haver um grupo a trabalhar todos pelo mesmo objetivo. Senão não adianta. Senão cada um faz a sua obra à sua maneira, mas a obra não cresce. Não é? E é por essa razão que nós encontramos que muitas igrejas não crescem pela falta do bom uso dos dons espirituais. Amém? Eu creio que através desta ministração, e eu já estou mesmo para concluir, Deus trouxe a todos nós um esclarecimento acerca deste tema dos dons do Espírito, através da sua palavra. Né? Nós vamos aplicar, eu e você, vamos aplicar estes princípios e iremos ser tremendamente abençoados e seremos uma bênção para os outros. Assim nós iremos crescer espiritualmente, como diz o apóstolo Tiago, não é? Tiago capítulo 1, verso 4 ao verso 6, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Peça sabedoria a Deus com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, não é? É levada e agitada pelo vento. A onda do mar, ela vai e volta, ela não tem paradeiro. Assim é aquele que duvida das coisas de Deus. Amém? Então, meus amados irmãos, que o Senhor abençoe a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua vida espiritual, que você possa realmente ter entendido os dons espirituais, a função dos dons espirituais, o bom uso dos dons espirituais,